Olá, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Aqui é o canal Orando a Palavra Brasil e hoje, mais do que um vídeo, o Senhor preparou um chamado à consciência e um convite ao arrependimento. Mas antes de orarmos juntos, faça um gesto de fé. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta oração com o maior número de pessoas. O mundo precisa ouvir esta verdade. Talvez você esteja lutando com algo que nem considera pecado, mas sabia que há erros que, por serem tão comuns, se tornam normais diante dos olhos humanos, mas continuam sendo abominação diante de Deus? Pecados como a mentira, o egoísmo, a inveja e a rebeldia muitas vezes passam despercebidos, mas estão corroendo o espírito e bloqueando as bênçãos do céu sobre nossas vidas. Por isso, essa oração vai ser um clamor por limpeza, arrependimento e restauração, quebrantamento profundo, confissão sincera e poder do alto para transformar o nosso coração. Oração inicia ao Senhor, nosso Deus e Pai. Nesta hora eu me coloco diante de Ti, juntamente com cada pessoa que ora comigo neste momento. Somos humanos, falhos, pecadores, mas estamos aqui, Pai, com o coração rasgado, com a alma sedenta, com a consciência de que precisamos da Tua misericórdia. Espírito Santo, visita agora cada lar, cada quarto, cada lugar onde esta oração está sendo ouvida. Que esta seja uma oração que purifica, transforma, liberta e renova. Que nenhuma barreira espiritual, emocional ou psicológica resista ao Teu toque. E começamos confessando, Senhor, o primeiro pecado, a mentira. Quantas vezes, Senhor, mentimos para proteger a nós mesmos? Mentimos para não decepcionar, para esconder nossos erros, para manter aparências. Mentiras pequenas, mentiras brancas. Mas mentira é mentira. A Tua palavra diz que o diabo é o pai da mentira. E quem mente está andando ao lado dele, e não contigo. Perdoa-nos, Senhor. Lava os nossos lábios. Ensina-nos a falar somente a verdade, mesmo quando ela for desconfortável. Que possamos ser pessoas íntegras, que Te agradam, mesmo quando ninguém está olhando, e assim como Ananias e Safira, que mentiram para o Teu servo e pagaram com a própria vida. Ajuda-nos a entender que toda mentira tem um preço, e queremos pagar com arrependimento e não com condenação. Agora, Senhor, queremos confessar o segundo pecado, o egoísmo. Quantas vezes nós nos fechamos no nosso próprio mundo, nos importamos apenas com as nossas contas, nossas dores, nossas metas, e ignoramos o próximo que está sofrendo ao nosso lado. Esquecemos da viúva, do órfão, do morador de rua, do irmão que não tem o que comer, e justificamos dizendo que não é problema nosso. Mas o Teu mandamento é claro: amai ao próximo como a Ti mesmo. Perdoa o nosso coração endurecido, Senhor. Tira de nós toda a indiferença. Ensina-nos a enxergar com os olhos de Jesus. Que possamos ser como o bom samaritano que se compadeceu do ferido e pagou o preço para vê-lo curado. Desperta em nós o espírito da generosidade. Que possamos viver o Teu amor na prática, em atitudes concretas, em gestos reais. Não queremos mais ser religiosos como o sacerdote e o levita, que viam, mas passavam direto. Queremos ser imitadores de Cristo. E agora, Senhor, Te entregamos um dos pecados mais destrutivos e sorrateiros, a inveja. Quantas vezes o nosso coração se fecha quando o irmão é abençoado? Quantas vezes achamos que era nós quem merecíamos aquele emprego, aquele casamento, aquele ministério? Quantas vezes deixamos de nos alegrar com quem está se alegrando e, em silêncio, alimentamos um sentimento de frustração e comparação? Como Saul invejou Davi e perdeu a Tua presença, Senhor, muitos têm perdido a alegria da salvação por alimentarem esse sentimento. Mas hoje é dia de libertar o coração. Tira toda a raiz de inveja. Ensina-nos a celebrar o sucesso alheio. Ensina-nos a olhar para o nosso processo e confiar que o Senhor tem um tempo perfeito para todas as coisas. Queremos andar pelo Espírito e não pela carne. Queremos frutificar amor, alegria, paz, bondade, fidelidade. Que não haja lugar para a inveja dentro de nós. Queremos ser limpos e cheios da Tua luz. Por fim, Senhor, queremos orar sobre a rebeldia. Quantas vezes não entendemos Teus caminhos e nos revoltamos? Quantas vezes achamos que o Senhor demorou, que o Senhor se esqueceu, que o Senhor nos frustrou? Murmuramos, reclamamos, questionamos e nos rebelamos
Mas a tua palavra diz que rebeldia é como feitiçaria, e sabemos que toda feitiçaria está debaixo de maldição. Então hoje, Pai, queremos nos humilhar diante de Ti. Queremos reconhecer que o Teu plano é melhor, mesmo quando não compreendemos. Queremos nos submeter à Tua vontade. Queremos ser obedientes, mesmo quando não for fácil. Livra-nos do espírito de Corá, de Datã e Abirão. Que não sejamos engolidos pelo orgulho e pela autossuficiência. Que possamos respeitar os Teus servos, honrar a liderança espiritual, caminhar em unidade e temor. Espírito Santo, limpa a nossa casa, sonda o nosso coração. Revela-nos o que ainda precisa ser entregue no Teu altar. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que tem vivido de forma tíbia, com pecados aceitáveis diante dos homens, mas intoleráveis diante de Ti. Traz luz, revela a verdade, gera arrependimento. Que esta oração seja um marco na história espiritual dessa pessoa. Que a partir de hoje, ela se levante como uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E se você está orando comigo até aqui, declare nos comentários: Senhor, eu renuncio aos pecados escondidos e escolho andar na Tua luz. Essa declaração de fé é poderosa e vai abençoar outras vidas também. Oração final. Pai amado, obrigado por esta oração. Obrigado porque o Senhor fala, limpa, corrige e transforma. Cremos que hoje começa uma nova estação na vida espiritual de quem participou deste momento. E antes de encerrarmos, peço que você faça mais um gesto de fé. Compartilhe esta oração com 3 pessoas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal Orando a Palavra Brasil, ative as notificações e comente aqui o seu pedido de oração. Vamos caminhar juntos em arrependimento, cura e crescimento. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Aqui é o canal Orando a Palavra Brasil. E hoje, mais do que um vídeo, o Senhor preparou um chamado à consciência e um convite ao arrependimento. Mas antes de orarmos juntos, faça um gesto de fé. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta oração com o maior número de pessoas. O mundo precisa ouvir esta verdade. Talvez você esteja lutando com algo que nem considera pecado, mas sabia que há erros que, por serem tão comuns, se tornam normais diante dos olhos humanos, mas continuam sendo abominação diante de Deus? Pecados como a mentira, o egoísmo, a inveja e a rebeldia muitas vezes passam despercebidos, mas estão corroendo o espírito e bloqueando as bênçãos do céu sobre nossas vidas. Por isso, essa oração vai ser um clamor por limpeza, arrependimento e restauração, quebrantamento profundo, confissão sincera e poder do alto para transformar o nosso coração. Oração inicia ao Senhor, nosso Deus e Pai. Nesta hora eu me coloco diante de Ti, juntamente com cada pessoa que ora comigo neste momento. Somos humanos, falhos, pecadores, mas estamos aqui, Pai, com um coração rasgado, com a alma sedenta, com a consciência de que precisamos da Tua misericórdia. Espírito Santo, visita agora cada lar, cada quarto, cada lugar onde esta oração está sendo ouvida. Que esta seja uma oração que purifica, transforma, liberta e renova. Que nenhuma barreira espiritual, emocional ou psicológica resista ao Teu toque. E começamos confessando, Senhor, o primeiro pecado, a mentira. Quantas vezes, Senhor, mentimos para proteger a nós mesmos? Mentimos para não decepcionar, para esconder nossos erros, para manter aparências. Mentiras pequenas, mentiras brancas, mas mentira é mentira. A Tua palavra diz que o diabo é o pai da mentira, e quem mente está andando ao lado dele, e não contigo. Perdoa-nos, Senhor. Lava os nossos lábios. Ensina-nos a falar somente a verdade, mesmo quando ela for desconfortável. Que possamos ser pessoas íntegras, que Te agradam, mesmo quando ninguém está olhando, e assim como Ananias e Safira, que mentiram para o Teu servo e pagaram com a própria vida. Ajuda-nos a entender que toda mentira tem um preço, e queremos pagar com arrependimento e não com condenação. Agora, Senhor, queremos confessar o segundo pecado, o egoísmo. Quantas vezes nós nos fechamos no nosso próprio mundo, nos importamos apenas com as nossas contas, nossas dores, nossas metas, e ignoramos o próximo que está sofrendo ao nosso lado. Esquecemos da viúva, do órfão, do morador de rua,
do irmão que não tem o que comer, e justificamos dizendo que não é problema nosso. Mas o teu mandamento é claro: amai ao próximo como a ti mesmo. Perdoa o nosso coração endurecido, Senhor. Tira de nós toda a indiferença. Ensina-nos a enxergar com os olhos de Jesus, que possamos ser como o bom samaritano, que se compadeceu do ferido e pagou o preço para vê-lo curado. Desperta em nós o espírito da generosidade, que possamos viver o teu amor na prática, em atitudes concretas, em gestos reais. Não queremos mais ser religiosos como o sacerdote e o levita, que viam, mas passavam direto. Queremos ser imitadores de Cristo. E agora, Senhor, te entregamos um dos pecados mais destrutivos e sorrateiros: a inveja. Quantas vezes o nosso coração se fecha quando o irmão é abençoado? Quantas vezes achamos que era nós que merecíamos aquele emprego, aquele casamento, aquele ministério? Quantas vezes deixamos de nos alegrar com quem está se alegrando e, em silêncio, alimentamos um sentimento de frustração e comparação? Como Saul invejou Davi e perdeu a tua presença, Senhor, muitos têm perdido a alegria da salvação por alimentarem esse sentimento. Mas hoje é dia de libertar o coração. Tira toda a raiz de inveja. Ensina-nos a celebrar o sucesso alheio. Ensina-nos a olhar para o nosso processo e confiar que o Senhor tem um tempo perfeito para todas as coisas. Queremos andar pelo Espírito e não pela carne. Queremos frutificar amor, alegria, paz, bondade, fidelidade. Que não haja lugar para a inveja dentro de nós. Queremos ser limpos e cheios da tua luz. Por fim, Senhor, queremos orar sobre a rebeldia. Quantas vezes não entendemos teus caminhos e nos revoltamos? Quantas vezes achamos que o Senhor demorou, que o Senhor se esqueceu, que o Senhor nos frustrou? Murmuramos, reclamamos, questionamos e nos rebelamos. Mas a tua palavra diz que rebeldia é como feitiçaria, e sabemos que toda feitiçaria está debaixo de maldição. Então hoje, Pai, queremos nos humilhar diante de ti. Queremos reconhecer que o teu plano é melhor, mesmo quando não compreendemos. Queremos nos submeter à tua vontade. Queremos ser obedientes, mesmo quando não for fácil. Livra-nos do espírito de Corá, de Datã e Abirão. Que não sejamos engolidos pelo orgulho e pela autossuficiência. Que possamos respeitar os teus servos, honrar a liderança espiritual, caminhar em unidade e temor. Espírito Santo, limpa a nossa casa. Sonda o nosso coração. Revela-nos o que ainda precisa ser entregue no teu altar. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que tem vivido de forma tíbia, com pecados aceitáveis diante dos homens, mas intoleráveis diante de ti. Traz luz, revela a verdade, gera arrependimento. Que esta oração seja um marco na história espiritual dessa pessoa. Que a partir de hoje, ela se levante como uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E se você está orando comigo até aqui, declare nos comentários: Senhor, eu renuncio aos pecados escondidos e escolho andar na tua luz. Essa declaração de fé é poderosa e vai abençoar outras vidas também. Oração final. Pai amado, obrigado por esta oração. Obrigado porque o Senhor fala, limpa, corrige e transforma. Cremos que hoje começa uma nova estação na vida espiritual de quem participou deste momento. E antes de encerrarmos, peço que você faça mais um gesto de fé. Compartilhe esta oração com 3 pessoas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal Orando a Palavra Brasil, ative as notificações e comente aqui o seu pedido de oração. Vamos caminhar juntos em arrependimento, cura e crescimento. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Aqui é o canal Orando a Palavra Brasil, e hoje, mais do que um vídeo, o Senhor preparou um chamado à consciência e um convite ao arrependimento. Mas antes de orarmos juntos, faça um gesto de fé. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta oração com o maior número de pessoas. O mundo precisa ouvir esta verdade. Talvez você esteja lutando com algo que nem considera pecado, mas sabia que há erros que, por serem tão comuns, se tornam normais diante dos olhos humanos, mas continuam sendo abominação diante de Deus? Pecados como a mentira, o egoísmo, a inveja e a rebeldia muitas vezes passam despercebidos, mas estão corroendo o espírito e bloqueando as bênçãos do céu sobre nossas vidas. Por isso, essa oração vai ser um clamor por limpeza, arrependimento e restauração, quebrantamento profundo
confissão sincera e poder do alto para transformar o nosso coração. Oração inicial. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta hora eu me coloco diante de Ti, juntamente com cada pessoa que ora comigo neste momento. Somos humanos, falhos, pecadores, mas estamos aqui, Pai, com um coração rasgado, com a alma sedenta, com a consciência de que precisamos da Tua misericórdia. Espírito Santo, visita agora cada lar, cada quarto, cada lugar onde esta oração está sendo ouvida. Que esta seja uma oração que purifica, transforma, liberta e renova. Que nenhuma barreira espiritual, emocional ou psicológica resista ao Teu toque. E começamos confessando, Senhor, o primeiro pecado, a mentira. Quantas vezes, Senhor, mentimos para proteger a nós mesmos? Mentimos para não decepcionar, para esconder nossos erros, para manter aparências. Mentiras pequenas, mentiras brancas, mas mentira é mentira. A Tua palavra diz que o diabo é o pai da mentira, e quem mente está andando ao lado dele e não contigo. Perdoa-nos, Senhor. Lava os nossos lábios. Ensina-nos a falar somente a verdade, mesmo quando ela for desconfortável. Que possamos ser pessoas íntegras, que Te agradam, mesmo quando ninguém está olhando. E assim como Ananias e Safira, que mentiram para o Teu servo e pagaram com a própria vida, ajuda-nos a entender que toda mentira tem um preço, e queremos pagar com arrependimento e não com condenação. Agora, Senhor, queremos confessar o segundo pecado, o egoísmo. Quantas vezes nós nos fechamos no nosso próprio mundo, nos importamos apenas com as nossas contas, nossas dores, nossas metas, e ignoramos o próximo que está sofrendo ao nosso lado. Esquecemos da viúva, do órfão, do morador de rua, do irmão que não tem o que comer, e justificamos dizendo que não é problema nosso. Mas o Teu mandamento é claro: amai ao próximo como a Ti mesmo. Perdoa o nosso coração endurecido, Senhor. Tira de nós toda a indiferença. Ensina-nos a enxergar com os olhos de Jesus, que possamos ser como o bom samaritano que se compadeceu do ferido e pagou o preço para vê-lo curado. Desperta em nós o espírito da generosidade, que possamos viver o Teu amor na prática, em atitudes concretas, em gestos reais. Não queremos mais ser religiosos como o sacerdote e o levita, que viam, mas passavam direto. Queremos ser imitadores de Cristo. E agora, Senhor, Te entregamos um dos pecados mais destrutivos e sorrateiros, a inveja. Quantas vezes o nosso coração se fecha quando o irmão é abençoado? Quantas vezes achamos que era nós quem merecíamos aquele emprego, aquele casamento, aquele ministério? Quantas vezes deixamos de nos alegrar com quem está se alegrando e, em silêncio, alimentamos um sentimento de frustração e comparação? Como Saul invejou Davi e perdeu a Tua presença, Senhor, muitos têm perdido a alegria da salvação por alimentarem esse sentimento. Mas hoje é dia de libertar o coração. Tira toda a raiz de inveja. Ensina-nos a celebrar o sucesso alheio. Ensina-nos a olhar para o nosso processo e confiar que o Senhor tem um tempo perfeito para todas as coisas. Queremos andar pelo Espírito e não pela carne. Queremos frutificar amor, alegria, paz, bondade, fidelidade. Que não haja lugar para a inveja dentro de nós. Queremos ser limpos e cheios da Tua luz. Por fim, Senhor, queremos orar sobre a rebeldia. Quantas vezes não entendemos Teus caminhos e nos revoltamos? Quantas vezes achamos que o Senhor demorou, que o Senhor se esqueceu, que o Senhor nos frustrou? Murmuramos, reclamamos, questionamos e nos rebelamos. Mas a Tua palavra diz que rebeldia é como feitiçaria, e sabemos que toda feitiçaria está debaixo de maldição. Então hoje, Pai, queremos nos humilhar diante de Ti. Queremos reconhecer que o Teu plano é melhor, mesmo quando não compreendemos. Queremos nos submeter à Tua vontade. Queremos ser obedientes, mesmo quando não for fácil. Livra-nos do espírito de Corá, de Datã e Abirão. Que não sejamos engolidos pelo orgulho e pela autossuficiência. Que possamos respeitar os Teus servos, honrar a liderança espiritual, caminhar em unidade e temor. Espírito Santo, limpa a nossa casa. Sonda o nosso coração. Revela-nos o que ainda precisa ser entregue no Teu altar. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que tem vivido de forma tíbia, com pecados aceitáveis diante dos homens, mas intoleráveis diante de Ti. Traz luz, revela a verdade, gera arrependimento. Que esta oração seja um marco na história espiritual dessa pessoa. Que a partir de hoje, ela se levante como uma nova criatura,
lavada e remida pelo sangue de Jesus. E se você está orando comigo até aqui, declare nos comentários: Senhor, eu renuncio aos pecados escondidos e escolho andar na tua luz. Essa declaração de fé é poderosa e vai abençoar outras vidas também. Oração final. Pai amado, obrigado por esta oração. Obrigado porque o Senhor fala, limpa, corrige e transforma. Cremos que hoje começa uma nova estação na vida espiritual de quem participou deste momento. E antes de encerrarmos, peço que você faça mais um gesto de fé. Compartilhe esta oração com 3 pessoas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal Orando a Palavra Brasil, ative as notificações e comente aqui o seu pedido de oração. Vamos caminhar juntos em arrependimento, cura e crescimento. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Aqui é o canal Orando a Palavra Brasil e hoje, mais do que um vídeo, o Senhor preparou um chamado à consciência e um convite ao arrependimento. Mas antes de orarmos juntos, faça um gesto de fé. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta oração com o maior número de pessoas. O mundo precisa ouvir esta verdade. Talvez você esteja lutando com algo que nem considera pecado, mas sabia que há erros que, por serem tão comuns, se tornam normais diante dos olhos humanos, mas continuam sendo abominação diante de Deus? Pecados como a mentira, o egoísmo, a inveja e a rebeldia muitas vezes passam despercebidos, mas estão corroendo o espírito e bloqueando as bênçãos do céu sobre nossas vidas. Por isso, essa oração vai ser um clamor por limpeza, arrependimento e restauração, quebrantamento profundo, confissão sincera e poder do alto para transformar o nosso coração. Oração inicia ao Senhor, nosso Deus e Pai. Nesta hora eu me coloco diante de Ti, juntamente com cada pessoa que ora comigo neste momento. Somos humanos, falhos, pecadores, mas estamos aqui, Pai, com o coração rasgado, com a alma sedenta, com a consciência de que precisamos da Tua misericórdia. Espírito Santo, visita agora cada lar, cada quarto, cada lugar onde esta oração está sendo ouvida. Que esta seja uma oração que purifica, transforma, liberta e renova. Que nenhuma barreira espiritual, emocional ou psicológica resista ao Teu toque. E começamos confessando, Senhor, o primeiro pecado, a mentira. Quantas vezes, Senhor, mentimos para proteger a nós mesmos? Mentimos para não decepcionar, para esconder nossos erros, para manter aparências. Mentiras pequenas, mentiras brancas, mas mentira é mentira. A Tua palavra diz que o diabo é o pai da mentira, e quem mente está andando ao lado dele, e não contigo. Perdoa-nos, Senhor. Lava os nossos lábios. Ensina-nos a falar somente a verdade, mesmo quando ela for desconfortável. Que possamos ser pessoas íntegras, que Te agradam, mesmo quando ninguém está olhando, e assim como Ananias e Safira, que mentiram para o Teu servo e pagaram com a própria vida. Ajuda-nos a entender que toda mentira tem um preço, e queremos pagar com arrependimento e não com condenação. Agora, Senhor, queremos confessar o segundo pecado, o egoísmo. Quantas vezes nós nos fechamos no nosso próprio mundo, nos importamos apenas com as nossas contas, nossas dores, nossas metas, e ignoramos o próximo que está sofrendo ao nosso lado. Esquecemos da viúva, do órfão, do morador de rua, do irmão que não tem o que comer, e justificamos dizendo que não é problema nosso. Mas o Teu mandamento é claro: amai ao próximo como a Ti mesmo. Perdoa o nosso coração endurecido, Senhor. Tira de nós toda a indiferença. Ensina-nos a enxergar com os olhos de Jesus, que possamos ser como o bom samaritano que se compadeceu do ferido e pagou o preço para vê-lo curado. Desperta em nós o espírito da generosidade, que possamos viver o Teu amor na prática, em atitudes concretas, em gestos reais. Não queremos mais ser religiosos como o sacerdote e o levita, que viam, mas passavam direto. Queremos ser imitadores de Cristo. E agora, Senhor, Te entregamos um dos pecados mais destrutivos e sorrateiros, a inveja. Quantas vezes o nosso coração se fecha quando o irmão é abençoado? Quantas vezes achamos que era nós que merecíamos aquele emprego, aquele casamento, aquele ministério? Quantas vezes deixamos de nos alegrar com quem está se alegrando e, em silêncio, alimentamos um sentimento de frustração e comparação? Como Saul invejou Davi,
e perdeu a tua presença, Senhor, muitos têm perdido a alegria da salvação por alimentarem esse sentimento. Mas hoje é dia de libertar o coração. Tira toda a raiz de inveja. Ensina-nos a celebrar o sucesso alheio. Ensina-nos a olhar para o nosso processo e confiar que o Senhor tem um tempo perfeito para todas as coisas. Queremos andar pelo Espírito e não pela carne. Queremos frutificar amor, alegria, paz, bondade, fidelidade. Que não haja lugar para a inveja dentro de nós. Queremos ser limpos e cheios da Tua luz. Por fim, Senhor, queremos orar sobre a rebeldia. Quantas vezes não entendemos Teus caminhos e nos revoltamos? Quantas vezes achamos que o Senhor demorou, que o Senhor se esqueceu, que o Senhor nos frustrou? Murmuramos, reclamamos, questionamos e nos rebelamos. Mas a Tua palavra diz que rebeldia é como feitiçaria, e sabemos que toda feitiçaria está debaixo de maldição. Então hoje, Pai, queremos nos humilhar diante de Ti. Queremos reconhecer que o Teu plano é melhor, mesmo quando não compreendemos. Queremos nos submeter à Tua vontade. Queremos ser obedientes, mesmo quando não for fácil. Livra-nos do espírito de Corá, de Datã e Abirão. Que não sejamos engolidos pelo orgulho e pela autossuficiência. Que possamos respeitar os Teus servos, honrar a liderança espiritual, caminhar em unidade e temor. Espírito Santo, limpa a nossa casa. Sonda o nosso coração. Revela-nos o que ainda precisa ser entregue no Teu altar. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que tem vivido de forma tíbia, com pecados aceitáveis diante dos homens, mas intoleráveis diante de Ti. Traz luz, revela a verdade, gera arrependimento. Que esta oração seja um marco na história espiritual dessa pessoa. Que a partir de hoje, ela se levante como uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E se você está orando comigo até aqui, declare nos comentários: Senhor, eu renuncio aos pecados escondidos e escolho andar na Tua luz. Essa declaração de fé é poderosa e vai abençoar outras vidas também. Oração final. Pai amado, obrigado por esta oração. Obrigado porque o Senhor fala, limpa, corrige e transforma. Cremos que hoje começa uma nova estação na vida espiritual de quem participou deste momento. E antes de encerrarmos, peço que você faça mais um gesto de fé. Compartilhe esta oração com 3 pessoas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal Orando a Palavra Brasil, ative as notificações e comente aqui o seu pedido de oração. Vamos caminhar juntos em arrependimento, cura e crescimento. Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Aqui é o canal Orando a Palavra Brasil. E hoje, mais do que um vídeo, o Senhor preparou um chamado à consciência e um convite ao arrependimento. Mas antes de orarmos juntos, faça um gesto de fé. Curta este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta oração com o maior número de pessoas. O mundo precisa ouvir esta verdade. Talvez você esteja lutando com algo que nem considera pecado, mas sabia que há erros que, por serem tão comuns, se tornam normais diante dos olhos humanos, mas continuam sendo abominação diante de Deus? Pecados como a mentira, o egoísmo, a inveja e a rebeldia muitas vezes passam despercebidos, mas estão corroendo o espírito e bloqueando as bênçãos do céu sobre nossas vidas. Por isso, essa oração vai ser um clamor por limpeza, arrependimento e restauração, quebrantamento profundo, confissão sincera e poder do alto para transformar o nosso coração. Oração inicia ao Senhor, nosso Deus e Pai. Nesta hora eu me coloco diante de Ti, juntamente com cada pessoa que ora comigo neste momento. Somos humanos, falhos, pecadores, mas estamos aqui, Pai, com o coração rasgado, com a alma sedenta, com a consciência de que precisamos da Tua misericórdia. Espírito Santo, visita agora cada lar, cada quarto, cada lugar onde esta oração está sendo ouvida. Que esta seja uma oração que purifica, transforma, liberta e renova. Que nenhuma barreira espiritual, emocional ou psicológica resista ao Teu toque. E começamos confessando, Senhor, o primeiro pecado, a mentira. Quantas vezes, Senhor, mentimos para proteger a nós mesmos? Mentimos para não decepcionar, para esconder nossos erros, para manter aparências. Mentiras pequenas, mentiras brancas, mas mentira é mentira. A Tua palavra diz que o diabo é o pai da mentira. E quem mente está andando ao lado dele, e não contigo. Perdoa-nos, Senhor. Lava
os nossos lábios. Ensina-nos a falar somente a verdade, mesmo quando ela for desconfortável. Que possamos ser pessoas íntegras, que te agradam, mesmo quando ninguém está olhando, e assim como Ananias e Safira, que mentiram para o teu servo e pagaram com a própria vida, ajuda-nos a entender que toda mentira tem um preço, e queremos pagar com arrependimento, não com condenação. Agora, Senhor, queremos confessar o segundo pecado, o egoísmo. Quantas vezes nós nos fechamos no nosso próprio mundo, nos importamos apenas com as nossas contas, nossas dores, nossas metas, e ignoramos o próximo que está sofrendo ao nosso lado. Esquecemos da viúva, do órfão, do morador de rua, do irmão que não tem o que comer, e justificamos dizendo que não é problema nosso. Mas o teu mandamento é claro: amai ao próximo como a ti mesmo. Perdoa o nosso coração endurecido, Senhor. Tira de nós toda a indiferença. Ensina-nos a enxergar com os olhos de Jesus, que possamos ser como o bom samaritano que se compadeceu do ferido e pagou o preço para vê-lo curado. Desperta em nós o espírito da generosidade, que possamos viver o teu amor na prática, em atitudes concretas, em gestos reais. Não queremos mais ser religiosos como o sacerdote e o levita, que viam, mas passavam direto. Queremos ser imitadores de Cristo. E agora, Senhor, te entregamos um dos pecados mais destrutivos e sorrateiros, a inveja. Quantas vezes o nosso coração se fecha quando o irmão é abençoado? Quantas vezes achamos que era nós que merecíamos aquele emprego, aquele casamento, aquele ministério? Quantas vezes deixamos de nos alegrar com quem está se alegrando e em silêncio alimentamos um sentimento de frustração e comparação? Como Saul invejou Davi e perdeu a tua presença, Senhor, muitos têm perdido a alegria da salvação por alimentarem esse sentimento. Mas hoje é dia de libertar o coração. Tira toda a raiz de inveja. Ensina-nos a celebrar o sucesso alheio. Ensina-nos a olhar para o nosso processo e confiar que o Senhor tem um tempo perfeito para todas as coisas. Queremos andar pelo Espírito e não pela carne. Queremos frutificar amor, alegria, paz, bondade, fidelidade. Que não haja lugar para a inveja dentro de nós. Queremos ser limpos e cheios da tua luz. Por fim, Senhor, queremos orar sobre a rebeldia. Quantas vezes não entendemos teus caminhos e nos revoltamos? Quantas vezes achamos que o Senhor demorou, que o Senhor se esqueceu, que o Senhor nos frustrou? Murmuramos, reclamamos, questionamos e nos rebelamos. Mas a tua palavra diz que rebeldia é como feitiçaria, e sabemos que toda feitiçaria está debaixo de maldição. Então hoje, Pai, queremos nos humilhar diante de ti. Queremos reconhecer que o teu plano é melhor, mesmo quando não compreendemos. Queremos nos submeter à tua vontade. Queremos ser obedientes, mesmo quando não for fácil. Livra-nos do espírito de Corá, de Datã e Abiram. Que não sejamos engolidos pelo orgulho e pela autossuficiência. Que possamos respeitar os teus servos, honrar a liderança espiritual, caminhar em unidade e temor. Espírito Santo, limpa a nossa casa. Sonda o nosso coração. Revela-nos o que ainda precisa ser entregue no teu altar. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que tem vivido de forma tíbia, com pecados aceitáveis diante dos homens, mas intoleráveis diante de ti. Traz luz, revela a verdade, gera arrependimento. Que esta oração seja um marco na história espiritual dessa pessoa. Que a partir de hoje, ela se levante como uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E se você está orando comigo até aqui, declare nos comentários: Senhor, eu renuncio aos pecados escondidos e escolho andar na tua luz. Essa declaração de fé é poderosa e vai abençoar outras vidas também. Oração final. Pai amado, obrigado por esta oração. Obrigado porque o Senhor fala, limpa, corrige e transforma. Cremos que hoje começa uma nova estação na vida espiritual de quem participou deste momento. E antes de encerrarmos, peço que você faça mais um gesto de fé. Compartilhe esta oração com 3 pessoas. Deixe o seu like, inscreva-se no canal Orando a Palavra Brasil, ative as notificações e comente aqui o seu pedido de oração. Vamos caminhar juntos em arrependimento, cura e crescimento.